Boa tarde boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária do dia 18 de outubro de 2018. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária. Não sei se está. Tá. Ata da reunião ordinária número 27 de 2018. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Edivan Baron, William Heineken e Rosane do Nascimento, integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Leitura, discussão e votação na ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 6218 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 5 professores na área de língua estrangeira e inglês. Veto ao projeto de lei legislativa número 1818, institui o programa municipal Adote uma Parada de Ônibus. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. O projeto de lei número 6218 foi distribuído pelo presidente Edivan Baron à relatora Rosane Nascimento e o veto ao projeto de lei legislativa número 1818 ao vereador William Heineken na sessão ordinária no dia 8 de outubro de 2018. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 6218. O relator William Heineken solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, que se caracteriza pela emergencialidade, mas com a ressalva de que, por se tratar de atividade permanente, o concurso público deve ser providenciado para o provimento de vagas. O relator proferiu o voto favorável ao projeto, mas salientou novamente sobre a necessidade de que se faça o concurso público para suprir as vagas existentes. Os demais membros acompanharam o voto do relator. Veto ao projeto de lei legislativa número 1818, a relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica, a qual referiu que o veto não encontra respaldo constitucional e jurisprudencial. A relatora destacou que o projeto não gera despesas no município e tem como objetivo cooperar com o Executivo para a manutenção das paradas de ônibus, deixando as mesmas sem condições adequadas para o abrigo dos usuários do transporte coletivo. Nesse sentido, proferiu o voto desfavorável à manutenção do veto, sendo que o mesmo deve ser encaminhado à votação em plenário, conforme determina a lei orgânica. Os demais membros acompanharam a relatora em seu voto. Resultado dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei número 6218 e do veto ao projeto de lei legislativa número 1818. Parecer aprovado por unanimidade pela normal tramitação, com opinião desfavorável à manutenção do veto. A gravação dessa reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria dessa Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1 de 2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco a ata em discussão. Nenhum vereador se manifestar. Coloco a ata em votação. Aprovado, então, a ata de forma unânime. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 6318 altera a lei municipal número 5002 de 2014, que reestruturou o regime próprio de providência do funcionalismo público municipal. A alteração é no sentido de aumentar de 2 para 3 anos o período de mandato dos órgãos do IPSCT, Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, o Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, em função da dificuldade de convencimento dos servidores públicos municipais que se candidataram aos cargos da gestão do Instituto de Previdência. Projeto de lei número 6418 autoriza o Poder Executivo Municipal de Três Passos a ceder servidores públicos municipais ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. A cedência será firmada por meio de novo termo de convênio a ser assinado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência, de um escriturário em período integral e de um contador em 3 turnos da semana. Projeto de lei número 6518 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na desafetação da restrição do imóvel constante na matrícula número 21088. A desafetação
da restrição se dará pelo fato de que, com o novo levantamento topográfico realizado pelo setor de obras da Prefeitura Municipal para a caracterização da faixa de domínio na BR-468 e Avenida Perimetral, constatou-se que a área constante da matrícula número 21088 do Registro Imóveis Local, destinada inicialmente ao traçado da Avenida Perimetral, foi, na verdade, absorvida pela Rua Pedro Ottonelli, antiga Rua 14007. E o saldo remanescente passou a constituir o lote urbano número 12 com área de 195,20 metros quadrados. Projeto de lei número 6618 altera a estrutura administrativa e o plano de cargos da Prefeitura Municipal. A alteração tem por base a identificação das demandas próprias de cada secretaria, visando, sobretudo, o bom andamento dos serviços públicos e a reorganização dos setores e, principalmente, a diminuição dos cargos e funções de confiança. Após a leitura, então, neste momento, os relatores farão o relatório, análise e proferirão seus votos. Primeiro projeto de lei número 63 de 2018, relator William Heineck. Primeiramente, eu solicito a orientação técnica. Esse projeto, então, é possível, as alterações que são propostas em razão ali do Instituto de Previdência, né? Depois pode-se falar quais são essas alterações, mas a princípio não há nenhum problema, a não ser no artigo 47, né? Que a gente já conversou também, que é essa questão da recondução indeterminada, né? Isso porque tem um manual de progestão do RPPS, que ele diz que a situação de conselho da administração, ele não pode ser por prazo indeterminado, é admitida a recondução limitada no máximo 3 mandatos consecutivos para o mesmo conselho, de forma a assegurar a sua renovação periódica. Nós já conversamos com o Júlio, ele esteve aqui, e ele ressaltou essa dificuldade que se tem de encontrar membros para fazer parte, né? E, no fundo, ele falou que se quer legalizar o que já acontece na prática e seria apenas uma normativa, ele não entende a necessidade. Poder Executivo, a gente preferiu primeiro dialogar ali com o pessoal do Instituto, porque eles que formularam, estão mais por dentro, né? E aí, vi no entendimento de que não tem o que fazer aqui nessa situação, a gente faz o papel da Câmara, que é no sentido de prevenir, né, de se colocar que existe, então, esse manual, que é a decisão deles aí se seguir ou não. Tirando isso, não existe nenhum impedimento de ordem técnica para que se vá à votação. O que eu fiquei um pouco na dúvida porque o objetivo é só aumentar de 2 para 3 anos o período, né? E o anual diz, a princípio, não permitiria isso. É essa a questão? Então, do 47. Sim. Anteriormente, a lei de 2014 seria: os membros do Conselho de Administração terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez sucessivamente, permanecendo os membros no exercício do cargo até a data da investidura dos seus sucessores, que deverá ocorrer até 30 dias contados da data da designação. E é obrigatória a renovação dos membros do Conselho da Administração em 1/3 a cada mandato. E agora os membros do Conselho de Administração terão, então, 3 anos, permanecendo no exercício de suas funções até a data de investidura dos seus sucessores, que deverá ocorrer até 30 dias. Então, não prevê ali um limite de reconduções. Teria que só acrescentar isso, né? Então, acho que ficou bem claro agora. De minha parte, eu acredito que aqui é uma questão muito técnica e é justamente essa é esse o momento, agora essa é a nossa função aqui nas reuniões de comissão. A minha opinião, como análise como relator, seria de a gente fazer essa sugestão para que realmente acrescentasse essa questão de determinando esse período conforme o manual, e feita essa alteração, a gente voltasse a discutir aqui. Então,
O meu voto é que não vá à votação na segunda-feira, mas que a gente aguarde essa alteração seguindo o manual, já que existe uma legislação a ser seguida, eu acho que a gente tem que respeitar ela. De minha parte, o meu voto de relator é que então não vá à votação e que se aguarde essa alteração por parte do essa alteração no projeto. Após o relatório, análise e voto, pelo relator William Weineck, solicita a manifestação da vereadora Rosana Nascimento, que é membro da comissão, se favorável ou não ao voto do relator. Acompanho a ideia do relator de não vá à votação, então. Então, como presidente, determino que esse projeto não vá para votação, porque foi 2 votos a 1, então. Então, esse projeto não vai para votação segunda-feira, salvo se venha, então, essas exigências ao qual o vereador relator exigiu. Não sei, Cristina, dá tempo de uma mensagem retificativa até segunda para fazer isso? É possível? Nós Sim. condicionar a votação a isso? Podem, se for da vontade da maioria, né? Então, para agilizar o processo, sim, então, caso vir uma mensagem retificativa fazendo essa alteração conforme a sugestão, obedecendo a relação do artigo 47, aí eu acho que a gente pode ir à votação na segunda-feira tranquilamente. E caso venha uma justificativa do entendimento de que não será necessário, a gente volta a discutir? Ou Eu acho que precisa respeitar esse artigo, está bem claro, né? Fazer uma alteração. De acordo, então, a nossa assessoria também... Não vai alterar a intenção deles aqui, né? Na verdade, o que eles falam que é a dificuldade de encontrar alguém, né, que assuma ali e, de certa forma, na prática já acontece isso de ser reconduzido, né? Então, eles acham que isso vai dificultar. O Marcos vai poder até colocar melhor, porque o Júlio acabou de vir agora e falou com o Marcos, então o Instituto entende que esse projeto de lei vai legalizar o que acontece na prática e que é uma normativa, que não é um impedimento, né? Mas o Executivo ainda não nos retornou. Então, a partir do retorno do Executivo, concordando que se mantenha o projeto como está, ou que se altere de acordo com a orientação então, aqui do IGAN, que ele se baseia nessa situação. Então, dou a palavra, voltamos à discussão então, presidente, né, já que é mais complexa a coisa, a palavra para o Marcos, que tem mais informações. Então. Tá bom. É que tem um detalhe, eu faço parte do Conselho Fiscal no Instituto de Previdência e eu já participei da Assembleia anterior. O detalhe assim, é que tem pouco, o interesse dos servidores em fazer parte como membro é bem reduzido. Porque, como a Cristina falou, tem uma determinação ali que pelo menos 1/3 dos membros tem que ser renovado a cada mandato, e não se consegue fazer isso. E quem nomeia a cada término do mandato, a cada período, é o prefeito municipal. Ele, por meio de decreto, ele altera, atualiza a nominata. Como não tem nomes, não tem candidato, não tem aprovados em assembleia, ele muitas vezes tem que conduzir ao cargo, né? Que nem, por exemplo, o Sr. Júlio Ungues está quase vitalício no Conselho de Administração. E que nem ele estava falando ali, ele se sente assim incomodado com a situação, porque de certa forma ele está ilegal no cargo. Ele já foi reconduzido várias vezes, sendo que a lei proíbe isso. E com essa alteração agora vai se permitir a recondução até que um novo servidor se candidate, que a Assembleia é cada 3 anos, né? Então, aí na Assembleia o servidor tem que se candidatar, aí há a votação, se ele for aprovado, então daí ele entra no Conselho. Mas tem que ser por Assembleia. O problema é que praticamente ninguém tem interesse, né? E acaba que daí a pessoa porque o prefeito daí fica assim, de mãos atadas, ele não sabe quem é que ele vai nomear, né? Se ninguém mostrou interesse, né? E acaba porque que nem, por exemplo, o Conselho de Administração, só para comentar, ele é o principal conselho do Instituto de Previdência. Eles têm que se reunir uma vez por mês e eles decidem o que o conselho vai fazer. Então, a diretoria executiva, que é a parte da contabilidade, a parte das aplicações, só pode fazer o que o Conselho de Administração aprovar. Então, por exemplo, há poucos dias,
houve a ideia de se comprar um imóvel, um prédio próprio para o Instituto de Previdência. E o Conselho de Administração se reuniu, achou por bem esperar, então foi, né, tem um valor aplicado aí, e resolveu segurar. Então veja a importância, assim, tem acho que quase 1 milhão aplicado, que é da manutenção do RPPS que não é utilizado, que poderia ser utilizado para a compra de um imóvel. Então eles têm que se reunir todo mês, então é uma responsabilidade, né? É uma atribuição. O Conselho Fiscal, do qual eu faço parte, se reúne a cada 3 meses e olha as contas, né? Já é um pouco diferente, né? É responsabilidade, mas eu vejo que o Conselho de Administração é mais responsável ainda. Então é mais nesse sentido. Então vai contra esse manual, né, que o Igor ressaltou, só que tem outro detalhe. A cada 3 anos tem assembleia e, dependendo se um servidor se candidatar ou houver eleição, aí pode ser alterado o nominata conforme está na lei também. Qual é a Agora, posição não, lá mas do é relator? que a gente fica na parte técnica o mérito. Dá para entender o objetivo que se tem aqui, né? Fica preso a uma legislação ou facilita as coisas para... Eu não vejo nada de polêmico nesse projeto, né? Porque é só para legalizar mesmo, para dar, no caso, dar poder para o Sr. Júlio que está lá, devido à ausência de ninguém querer esse cargo, né? Mas diante Pois é, né? das colocações, eu acho que nós temos que nos convencer, né? E podemos rever. Facilita a vida do... E são 3 órgãos, né? Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva, né? São 4 órgãos, né? E cada órgão tem... A Diretoria Executiva tem 3 membros, Conselho Fiscal e Administração, cada um tem 5, e o Comitê de Investimentos também 5, com um titular e um suplente. É bastante gente, né? Cristina, tem alguma coisa para falar, Cristina, acrescentar? Eu só sou da opinião que eu concordo com os argumentos, mas acho interessante, a gente já conversou também, de enviar para o Executivo de qualquer forma, porque como o papel da Câmara é prevenção de um possível apontamento, é uma forma de Eu acho que deixar nós, como registrado Câmara, isso. então, nós devemos pedir pelo menos então essa manifestação do Executivo, ele, né, respaldando essa decisão, então, e aí a gente vai votar. Então eu mudo meu voto, presidente. Condicionado então a manifestação do Executivo, dando um respaldo para essa posição contrária ao artigo 47, então que vá à votação na segunda-feira o projeto. Ou também a gente bota uma condição, digamos, se vir até segunda-feira na hora da votação, a gente coloca em votação. Isso aí, até segunda-feira, vindo a justificativa do Executivo, a gente vota ele segunda-feira. Tá, então com essa condição, Isso então aí. esse projeto fica nessa dependência, então, né? Se vier lá essa comunicação do Poder Executivo, ele está apto para ir à votação segunda-feira, então. De acordo? Passamos então para o segundo projeto. Projeto de lei número 6418, relatora Rosana Nascimento. Primeiramente, solicita orientação técnica da assessora jurídica. O 6418, então, autoriza o Poder Executivo a ceder servidores públicos ao Instituto de Previdência, servidores públicos municipais de espaços, e outras providências. Não há problemas em relação a essa cedência. A gente já teve em outras oportunidades situações em que houve, então, existindo uma minuta de cedência e tudo mais bem determinado, não existe nenhum impedimento para que isso aconteça. E a questão da técnica legislativa, que é possível revisar, tem algumas coisas que a gente pode revisar por meio aqui da redação final, e isso a gente vai adequar por meio da Comissão de Constituição e Redação. Não existe nenhum impedimento para que se vá à votação o projeto de lei 64. Eu também não vejo nenhum impedimento que vá à votação, conforme nossa assessora jurídica já salientou. Após o relator, análise e voto da Acompanho o voto da relatora, presidente. acompanha? Tá bom. Então eu também, como presidente, acompanho também. Então, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que esse projeto vá em votação na próxima sessão ordinária, segunda que vem.
Passamos então para o terceiro projeto. Projeto de lei número 6518, relatora Rosângela do Nascimento. Primeiramente, solicito a orientação técnica da assessora jurídica. Esse projeto ele é um projeto um pouco mais complexo, né? Ele trata da necessidade de desafetação de uma área que ela seria absorvida pela Avenida Perimetral, mas acabou sendo absorvida por uma rua, Pedro Otonelli, que era a antiga Rua 14, e ficou um remanescente de área de uma metragem que não é possível fazer uma matrícula própria. Então, deve se reverter, segundo o projeto de lei, ao proprietário anterior, uma reversão de doação. Essa questão aí, de repente, a relatora depois vai poder comentar melhor, mas olhando tecnicamente, no momento em que se faz uma doação e para reverter para o donatário, ele passa a ser visto também como uma forma de alienação. Então, tem algumas coisas, alguns requisitos que a gente vai ter que, além de esclarecer bem o projeto, solicitar, querendo ou não, ele volta a um particular. Então, que seria avaliação por um profissional legalmente habilitado, né? Tem essa questão de que o projeto, a exposição de motivos, ele comenta que ele volta, então, para esse proprietário anterior, porque ele tem ali os lotes lindeiros, né, e ambos os lados próximo desse proprietário, e que tem um loteamento também do proprietário aqui, que é o Monte Claro, e que esse loteamento, ele já tirando essa área o remanescente que fica, ele já tem uma área verde suficiente, né, e já tem a de uso institucional também do loteamento que é previsto em lei, que é suficiente. Então, eu entendo que não se trata de área verde. O IGAM entendeu que tinha uma referência a uma área verde, então a gente vai tirar essa dúvida com maior esclarecimento, se a relatora vai verificar junto a essa situação, né, só para confirmar se trata ou não de uma área verde. Eu acredito que não, pelo que está aqui, mas enfim, não custa a gente verificar, porque sempre quando é área verde é uma situação que exige maiores cuidados. De qualquer forma, sendo área verde ou não, existem algumas situações de ações de inconstitucionalidade que exigem a audiência pública. Então, se foi realizado ou não, outra coisa que a gente vai ter que verificar junto ao Executivo, e se não, o Executivo acha que não é necessário uma justificativa do porquê acha desnecessário. É uma situação que eu vejo, de repente, como desnecessária também, mas igual é bom ter esse respaldo aí dessa situação de audiência pública. Outra situação que a gente sempre pede, que é uma burocracia, mas que a lei exige, é a classificação do imóvel do município. Se ele é bem dominical, é mais técnico, mas também é necessário, porque tu tem que partir de uma classificação para desafetar ele. Técnica legislativa também, a gente vai isso até nós podemos fazer por aqui, que ele vem aqui de uma forma que não se admite na questão da técnica legislativa. E acho seguro pedir o termo de doação anterior para ver essa questão de reversão, se lá está disposto, de que forma que seria essa reversão. Então, são itens que o IGAM apontou, mas alguns que eu acho importante também, que eu acho, no momento eu não me sentiria segura tecnicamente para falar que pode a votação sem maiores esclarecimentos e documentação. Como esse projeto não vem em regime de urgência e referente à área que volta para o antigo dono, eu entendo que possa ser possível, mas que seja necessário que se cumpra as formalidades, então, da lei, né? E que a secretária de obras venha prestar mais esclarecimentos sobre esse projeto para a gente ter mais certeza e estar votando assim, mais com clareza, e ela poder estar dando as explicações, né? E que seja documentado, conforme a nossa assessora falou. E a gente aguarda, então, na quinta-feira, que se convoque a secretária de obras para dar mais esclarecimentos. E sou contrária, então, que seja colocada em votação. Vereador William. Acompanho o voto do relator. Então, portanto, então, o parecer da comissão, ele é ao contrário, então, esse projeto, enquanto não vinha a secretária vindo a explicação aqui para a gente saber, de fato, né, saber maiores
até para a gente entender melhor, então ele não vai para a votação na próxima sessão, segunda-feira. Passamos então para o quarto projeto de lei número 66/2018, o relator William Heineken. Peço a orientação técnica da Cristina. Projeto 66. Esse projeto também, ele é mais complexo, porque ele vem à exposição de motivos de uma forma detalhada, mas existe a necessidade de fazer um comparativo, né, da redação anterior para a redação atual. Até o Marcos hoje conseguiu ali, antes só das comissões, me ajudar nesse sentido de fazer então esse comparativo, e a gente verificou que tem bastante alterações, bastante nomenclatura que não muda muito, isso é realmente uma questão de gestão, né, do prefeito municipal. Ele está apto e é o responsável por fazer isso, então não há problema. O que tem aqui são alguns cargos que são extintos, tipo setores, aliás, setor geral do almoxerifado, vem então assim, incluído o setor geral de serviços urbanos, incluído divisão de manutenção e conservação de espaços públicos, setor geral de equipe de paisagismo, plantio e reflorestamento, que está ali em negrito. O setor, por exemplo, de desporto e lazer passa a ser setor geral de desporto e lazer. O setor cultura passa a ser setor geral de cultura e turismo. A Secretaria Municipal de Saúde, então, também foi acrescida e retirado vários setores ali, acrescido outros 2. E no final aqui a gente fez um quadro comparativo das alterações dos cargos também. E se verificou que cargos de diretor foram extintos 2 e criados 2, né? Então ficou zerado. Cargos de supervisor geral foram extintos 6 e criados 3. O saldo de cargos a menor ali seria de 3. A gente fez uma estimativa pelo salário, que é aqui, então, essa questão do supervisor geral, que ele é um CC3 ou FC3, que seria de 1.559, multiplicando aí por 3, que são 3 a menos, 4.679, mas só para fins de comparação, porque o ideal, conforme o próprio IGAN também colocou, que mesmo quando ocorrer a questão de compensação, deve haver um impacto, né, que respalda essas medidas. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é pedir esse impacto, mas antes de me pedir o impacto, a gente fez o quadro para ver da onde partir, né, ter uma noção. Foi criado, então, um cargo de assessor, que o valor é de 13.369, né, e isso está sem aqueles outros encargos que teria que estar no impacto, que é a questão do INSS, enfim. Esses encargos não existem, foi só nós temos para ter uma noção, mas a gente acha necessário, e se vocês concordarem, de pedir o impacto orçamentário. E supervisor, então, foi extinto 2. O que se tem que orientar são 2 situações também. A questão de que existe aqui a do técnico em paisagismo, ele passa a ter a mesma carga horária dos demais cargos técnicos, uma vez que atualmente é o único que possui 200 horas semanais. Essa medida é possível semanais, eu falei semanais? 200 horas mensais. Eu anotei semanais aqui, mas é 200 horas mensais. Então, nesse sentido, teria que se assegurar de que não existe uma redução nos vencimentos. Provavelmente não, mas não existe aqui nos documentos que foi enviado essa garantia. Então, a necessidade de se entrar em contato para ver, ou um documento de que não há uma redução nos vencimentos por causa do princípio da irredutibilidade salarial. E também essa questão da escolaridade. É possível, sim, mudar a escolaridade. Se está dizendo aqui na questão do... Qual que é agora aqui? Do biólogo. Que vai ser retirada a possibilidade da exigência de ser ocupado com um profissional com formação superior em engenheiro agrônomo. Olhando aqui, realmente parece que mantém a natureza, porque a questão do agrônomo já tem um cargo. Então, ele só precisa, como biólogo, precisa da formação como em biólogo mesmo, ali, de biologia, e não teria mais a necessidade, então, da questão
de ter essa formação superior em engenheiro agrônomo. E conforme o executivo coloca aqui, que já possuímos o cargo de agrônomo no quadro do município, sendo assim descabida tal exigência, me parece sim, mas aí isso cabe a vocês então, ao relator analisar se não vai desnaturar ali, se não vai o cargo, ou se ele vai se manter com a mesma natureza, deixando de se exigir então essa escolaridade. E no mais, eu acho que seria isto. São algumas o impacto que a gente vai solicitar. Se o executivo achar que não é necessário, então que nos envie uma justificativa pela desnecessidade do impacto para respaldar essa exigência. E é a questão de ver que se não reduziu o salário. Bom, como a Cristina explicou, já é bem mais complexo. Não sei se os colegas deram uma lida no projeto mais por completo. O quadro comparativo aqui é bem justamente uma questão de gestão, né? Essa gestão tem esse momento de criar uma ideia de administração, de criar cargos, e enfim. Eu acredito que no pedido de impacto financeiro, inclusive se faço o pedido alegando que até para a nossa decisão de mérito na segunda-feira, que se vai à votação, vai facilitar para a gente, porque pelo que eu entendi aqui é uma redução de custos que vai acontecer. O objetivo é esse, reduz alguns cargos e o objetivo é uma redução de custos. Eu acho que a questão do biólogo e do agrônomo realmente, do meu ponto de vista que eu entendi, eu acho que está correto isso, não tem problema. Quanto ao mérito, a discussão é segunda. Na parte técnica, eu acho que deveria pedir, como é a mesma questão do projeto 63, para nós como comissão ter mais segurança de... A ser tratado foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata, portanto, aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Nós vamos analisar hoje, então, os projetos de lei número 64, 65 e 66/2018, que já foram lidos pela Comissão de Constituição e Redação. Primeiro projeto, então, número 64 de 2018, a relatoria ficou a meu cargo e, primeiramente, então, solicito a orientação técnica da nossa assessora jurídica. Esse projeto, então, é no mesmo sentido, né? Ele autoriza a ceder os servidores, não existe nenhum problema técnico, jurídico para que se vá à votação. E a questão da técnica legislativa, que cabe, então, à Comissão de Constituição, quando são detalhes menores, a gente pode rever